Programa ricardo-olandini.net. Oferecimento Safe Web, segurança da informação. Exatron, produtos inteligentes. Finger Móveis Planejados, o design europeu com a precisão alemã. E Restaurante Prince. Apoio D1 Telecom, a internet mais rápida do estado. E Publivar On. Alô amigos, estamos começando mais um programa ricardo-orlandini.net. O nosso convidado de hoje é Tião Goiano. Opa! Tião Goiano? É o Tião Goiano. Tião da Roça. Tião da Roça. Chapista. Chapista de lancheria. Carregador de caixa da Ceasa. Vem cá, tu tá me devendo ainda a gente comer, tomar um pequi, como é que é? Pequi com... Não, tem o licor de pequi. Licor de pequi mas com peixe. Não, pequi é bom com uma galinha caipira. Galinha caipira? Galinha caipira ou a galinha, mais o pequi, mais um angu, que eles chamam lá, e aqui a nossa é a polenta mole, né? Bom, o Tião Goiano, agora deputado estadual, eleito pelo MDB, Sebastião Melo. Mas o Tião Goiano é um garoto que veio para o Rio Grande do Sul e adotou o Rio Grande e Porto Alegre como sua casa, sua morada, sua segunda pátria, se pode-se dizer assim, né? De coração é gaúcho e porto-alegrense, um cara que, como poucos, conhece Porto Alegre, várias vezes vereador, foi presidente do MDB municipal, foi vice-prefeito de Porto Alegre, tentou ser prefeito na última eleição e agora se candidatou segunda vez a deputado estadual e logrou êxito, está aí entre os mais bem votados do MDB e a partir do ano que vem vai ser um deputado estadual. Mas eu queria falar um pouquinho com o Tião Goiano, para quem não conhece o Tião Goiano, que é um bom momento, nós que temos essa liberdade, de falar contigo. Conta um pouquinho da tua história, que as pessoas não conhecem. Do Tião Goiano, chapista, mercado público até advogado. É isso. E depois político. Bom, Leandro, primeiro agradeço enormemente o convite, sabe do carinho que eu tenho por ti, que já vem de longe, né? E quando recebi o convite para estar aqui, prontamente estou e estarei em outras ocasiões, né? Bom, primeiro, o Rio Grande quis ser brasileiro, porque no momento de uma disputa entre Espanha, Brasil, Portugal, quer dizer, o Rio Grande quis ser brasileiro. E eu digo que sou duplamente gaúcho, porque quem lutou por essa terra quis ser gaúcho, mas quem veio de longe não é duplamente gaúcho. Então eu adotei Porto Alegre me adotou, e adotou mesmo, que me fez vereador, me fez presidente da Câmara, me fez vice-prefeito, quase prefeito da cidade, e hoje deputado metropolitano. Eu tenho orgulho de dizer que sou deputado de Porto Alegre, deputado metropolitano, porque foi aqui que fiz a votação. Olha, eu tinha 18 anos, 17 anos, quando eu saí da minha querida e amada Piracanjuba, que é uma cidadezinha incrustada no sul de Goiás. Eu sou de uma família de um agricultor da subsistência, meu pai, que já é falecido, mais 6 irmãos, 5 irmãos e uma irmã. E eu podia resumir o seguinte: a vinda para cá era para vencer na vida. Eu passei por Minas Gerais, numa cidade chamada João Pinheiro, a cidade de Carvoeira. Ali eu fiquei 1 ano, mas eu tinha mirado que eu queria vir para Porto Alegre. Porque eu tinha conhecido lá em Piracanjuba o seu Jorge e a sua família, que é de Canoas, que trabalhava no laticínio Leco, que depois vinha a ser o Leite Piracanjuba, conhecido por todo mundo. E ele, como todo bom gaúcho, falava muito do Rio Grande, de Porto Alegre. Eu disse, é para lá que eu vou, né? E aqui me aquerencei, portanto, em 78, e quando tu falou da chapista, o Manolo me deu uma oportunidade na Fernando Machado com a Borges de ser balconista ali. Então foi o meu primeiro paragem de emprego, morava na casa de estudante, 100 metros dali, 1005, e o lado eu trabalhava. Bom, aí surgiu uma oportunidade de agregar um pouquinho melhor o salário. Eu trabalhava também nas madrugadas carregando caixa na Ceasa, que é um sistema que existe até hoje, né? Você vai lá, o pequeno mercado, ou até o médio, hoje até tem entregas muito diretas. Aí o cara compra cebola, batata, alface, rabanete, e aquele carregador leva aquele produto até o carro dele e ele ganha ali, né,
diariamente né, a sua retribuição por aquele trabalho. Né? Aí depois saí de lancheria e da Ceasa, fui para a casa do construtor, Tubomac, Marodim, e não parei de estudar, isso foi uma coisa muito importante. Em 88 eu me tornei advogado. Em 89 eu, portanto, comecei a advogar intensamente, com exceção da área trabalhista, mas acabei enveredando muito para a área criminal e tribunal do júri. E assim fiz até ter o primeiro mandato, que foi no ano 2000. Bom, aí resolvi... Sempre MDB, PMDB, né? E, bom, então esse período de lá para cá, de 2000 até 2016, eu tive mandatos. E eu fiz aquilo que uma coisa é tu discursar e outra coisa é tu vir para a prática, né? Eu fiquei quando eu tinha meus mandatos, eu não advoguei, aliás, fiz isso, me impus isso, acho que talvez até um erro que cometi. Mas o dia que terminou meu mandato de vice-prefeito, eu não bati por aí para buscar nenhuma tetinha. Aliás, essa é uma coisa que faz mal nesse país, são os mamadores da sustentabilidade. Que são aquelas pessoas que querem sempre estar em governo de qualquer jeito, sem nenhuma convicção, para se manter nos governos. Voltei a advogar, 2 anos de muita advocacia, portanto 2017, 2018, que nós estamos no final. Foi quando eu decidi, então, em abril, a concorrer a deputado estadual, e quero agradecer ao povo de Porto Alegre, da Grande Porto Alegre, também alguns votos pingados pelo Rio Grande, e vou levar para a Assembleia, Orlandina, aquilo que para mim me fez entrar na política, que é a forma mais elevada de fazer o bem comum. É a forma mais elevada, sublime para mim, né, é fazer política olhando para todos, mas especialmente para os que mais precisam. Porque os que mais precisam, eles não têm voz, eles não têm um programa desse aqui, eles não têm uma tribuna, eles não têm acesso a nada, nem sequer a informação. Então, para esse, você tem que ter uma voz brava de fazer chegar a água, a luz, o asfalto, a dignidade, a oportunidade, a libertação. Né? E por isso eu vou focar o mandato praticamente em 3 questões, que é o empreendedorismo com inovação tecnológica, porque eu acho que o caminho que o Brasil precisa para se reencontrar com a sua gente é empreender e inovar. Essas 2 coisas dão dignidade à família brasileira. A segunda, eu tenho uma agenda muito, para mim também, muito elevada, que é a questão da mobilidade urbana. Os arranjos metropolitanos do ponto de vista da mobilidade urbana é muito ruim. Então eu tenho já um seminário agora marcado antes mesmo de ser deputado. Eu estou convidando a TP, estou convidando a TM, estou convidando o Metroplan, estou convidando, entendeu, a TL e mais alguns representantes de universidades, para a gente começar a desenhar uma construção, tá, de que ali na frente se possa ter um bilhete único na grande região metropolitana. O que significa isso para a vida do povo? Milhares de pessoas precisam dos modais de transporte coletivo para o seu dia a dia. Então, se tu tem um bilhete único, significa que tu entra aqui na cidade, em qualquer lugar dela, e se tu tem atividade em Viamão, Alvorada, Cachoeirinha, Guaíba, você tem um bilhete único que você opera a cidade. Tu não precisa estar trocando de modal e pagando uma nova passagem. Tu opera dentro desse sistema com um bilhete único, que aliás é o que o mundo faz e que muitas cidades brasileiras já fazem, né? E a questão da cultura, eu acho que a cultura é muito importante também nas nossas vidas. Acho que ter um deputado que possa ser interlocutor da cultura é muito importante, porque a cultura ela alimenta o espírito, enfim, mas ela acima de tudo ela é uma inclusão social verdadeira, e dentro da cultura a economia criativa é a que mais brota, entendeu? Então eu diria que é com esse desejo, com esse foco que eu vou para a Assembleia. Não deixarei de ter um olhar por todo o Rio Grande, mas o meu foco vai ser para cuidar das pessoas e das cidades metropolitanas. A questão financeira do estado do Rio Grande do Sul, em especial, mas de todos os estados. Nós temos uma crise que foi criada, Melo, foi gestada há 20, 30 anos atrás, com Sim. a irresponsabilidade dos gastos, gastar mais do que podia, de criar cabides de emprego, criar fundações e entidades caríssimas
para pagar salários melhores para uma elite dentro do poder público, que é sustentada pela maioria. E o funcionário público, aquele que está na saúde, que está na educação, que está na segurança, que é o cara que está na linha de frente mesmo, esse é maltratado pela sociedade. Tá? Até dizer, é funcionário público, está mamando. Não, não está. É esse que nos presta o serviço de saúde, necessário, de educação e saúde, necessário, que tem que estar na mão do Estado e do município. Correto. Mas está cheio de coisa aí que a gente conhece que não deveria estar na mão do Estado. Tá? Como é que tu vê essa questão econômica de tratar isso aí e como deputado ajudar isso? Orlandino, deixa eu dizer o seguinte, tem uma frase que não é dele, mas que ele utilizou muito, o presidente eleito, Bolsonaro, dizendo assim, menos Brasília e mais Brasil. Essa frase tem uma simbologia muito grande, porque se ela não vier para a prática, nós continuaremos com as enormes dificuldades que nós temos hoje em todos os estados e municípios. O Brasil precisa descentralizar os seus recursos. Por quê? Porque os países democráticos e que têm federações, ele faz isso. Porque a vida do cidadão está no município, né? E na segunda instância no estado e por último, quase nada, é a questão da União. Então eu preciso descentralizar numa reforma tributária honesta, injetar recursos nos municípios e nos estados. Tá? Bom, eu penso que como deputado que fui eleito e trabalhei muito pela eleição do Sartori, que eu acho que pegou um estado com muita dificuldade, teve coragem que muitos governadores não tiveram de enfrentar, e que o governador que ganhou é do mesmo campo político, porque, aliás, as propostas são muito parecidas. Então, a população entendeu que talvez o jeito de fazer do Eduardo convenceu mais o eleitor e por isso fez opção por ele, mas não na essência da proposta. Então, eu vou dizer para ti e para os nossos telespectadores de que eu vou estar na Assembleia muito firme para ajudar a privatizar empresas que não são necessárias para o Estado do Rio Grande do Sul. Acho que energia, gás, carvão e outras questões, elas não precisam de jeito nenhum de estar na mão da iniciativa da gestão pública. Né? E aí nós precisamos dar outros passos adiante, né, para ajudar, que é a questão da economia. Porque se a economia não melhorar no Brasil e, consequentemente, no Rio Grande do Sul, não entram recursos novos nos cofres públicos. Por quê? Porque os cofres públicos são alimentados quando tem economia vibrante, né? Se a economia vai mal, o ICM vai mal, o IPTU vai mal, quer dizer, tudo vai mal, né? Então, qualquer receita passa pelo crescimento econômico. Então, nós estamos muito esperançosos de que o presidente que foi eleito, e ele é o presidente de todos os brasileiros, que agora ele deixe de ser contra. Ele passe a favor do Brasil, porque foi uma eleição do contra, né, Landino? Eu era contra o PT, votava no Bolsonaro. Quem era o Bolsonaro votava no PT. Quer dizer, então, foi uma eleição do contra e dos costumes, né? Quer dizer, todo mundo discutiu previdência, todo mundo discutiu economia, todo mundo discutiu sustentabilidade. Aliás, nada disso foi discutido. Nada disso foi discutido. Não se permitiu essa discussão. Agora, terminou a eleição. Então, tem que ter pactos dos dois lados, gestos de quem ganhou a eleição, de pacificação, gesto de quem perdeu a eleição também. Eu acho que tem que saber perder, né? Tem que saber perder. E olhar o seguinte, o Brasil, o Rio Grande, Porto Alegre, como de resto qualquer cidade, tem que estar acima de uma disputa eleitoral. E é assim que eu vou me portar como deputado, ajudando, nenhuma possibilidade zero de estar num governo que não é o governo que nós ganhamos. A população quis mudança e mudou. Então, o papel é de oposição construtiva e responsável. Nós vamos a um rápido intervalo e já voltamos com Sebastião Melo. Ecobarreira do Arroio Dilúvio, em Porto Alegre. Projeto de retirada de resíduos sólidos idealizado e financiado pela SafeWeb, que tira da natureza cerca de 1 tonelada de lixo flutuante por semana. Estamos de volta com o programa Ricardo Orlandini.net. Sebastião Melo, se eu não falo que é com as imagens do Roberto Aguiar, do Bob, que não é o Esponja, tá, olha ele, está fardado hoje, tá bonito ele, né, tia? Tá bonito, e parece que ele fica magoado. E parece que tem até uma pinturinha no cabelo, né? Tem uma leve pinturinha no cabelo. É uma tinta bem diferente, assim, mas dá para perceber que tem. O Bob está há 10 anos comigo, 10 anos, né, Bob? 10 anos comigo aí, é um grande amigo e um grande
profissional. Mas tu não área, recomenda tinta de pintura, porque... Não E recomendo. qual é o shampoo que tu usa? É negro? Pois Como eu estou chupando água. Não, mas ele falou shampoo. o nome... Lama negra. Lama negra, ele disse que eu uso lama negra. Sebastião Melo, nos conhecemos há bastante tempo. Aliás, eu quero fazer aqui uma homenagem ao vereador falecido Bernardino Vendrusco, que nos aproximou num determinado momento das nossas vidas aí. E logo em seguida tu começaste também aí, ele ia no meu programa de rádio, tu também ia lá no meu programa de rádio, nos conhecemos bastante nisso aí. E Melo, vamos ser honestos numa coisa. E eu não posso deixar de te perguntar isso. Agora, 2018, tu és um dos caras que eu conheço, e desculpe eu chamar de cara o meu amigo Sebastião Melo, certíssimo. que conhece a cidade de Porto Alegre como poucos. Quantas vilas irregulares tem em Porto Alegre? O pessoal não sabe? Quase 1000. Quase 1000 vilas irregulares. É que isso muda, que nem bolsa de valores, né? Todo dia. Todo dia, toda hora. Tu és um dos poucos caras que conhece a cidade de Porto Alegre como poucos. Tá? Tu sabe nome de rua, endereço, onde é que tem isso, onde é que tem aquilo outro. E não é por ter sido vice-prefeito. Quando tu era vereador, tu já conhecia, porque tu sempre andasse pela cidade. Sim. Tu tivesse uma capilaridade muito grande, tu conhece, tu caminhava pela cidade. Certo. Tá? É verdade. Tu falasse no primeiro bloco, como deputado, questão econômica, para reforma tributária, e as pessoas vivem no município. Eu lembro que quando se fez a Constituição, um monte de coisa se passou para os municípios fazerem, e a princípio que o recurso vinha para os municípios. Com o tempo, o Estado foi pegando o dinheiro que era dos municípios, puxou para ele, no caso da saúde, né? Passa pelo Estado para chegar no município e vem da União, e a União a mesma coisa. Se o mito, que diz ele que o apelido de mito vem de palmito, que ele colhia palmito quando era guri, segundo entrevista do próprio presidente eleito, Sebastião, né, Sebastião, o Jair Bolsonaro, diz que Jair Messias Bolsonaro. E ele também fala que tem que vir para o município o dinheiro, não tem que o prefeito de Pires na mão, lá, vereador, como várias vezes tu fosse acompanhando missões aqui, para tentar buscar dinheiro que era do município. Exatamente. Tá. Tu, como vice-prefeito, quantas vezes fosse a Brasília e tentar buscar dinheiro que era daqui, que tinha que vir para cá e que não veio? Só para esse projeto da Orla, que foi um financiamento feito pela Confederação Andina de Fomentos, que é um convênio que tem com os países da América Latina, eu devo ter ido umas 5 vezes e o Fortunato umas 10. Que eu me lembro, assim, só para tentar, fora as missões que vieram aqui, para poder tirar do papel esse projeto. Então é muito difícil. Como é que tu vê essa relação que tu tocou agora, objetivamente? As pessoas vivem no município, tu conhece bem Porto Alegre, conhece a região metropolitana, tu te diz um deputado metropolitano. Correto. Tá. Defendemos o voto distrital. E facultativo. E facultativo, né? E sem financiamento público de campanha. Também. Que é outra coisa. Também. Né? Como é que tu vê essa questão do município e como melhorar a vida onde as pessoas vivem? Deixa eu dizer o seguinte, eu pensava que a renovação do Congresso seria menor, porque essa indecência de dar dinheiro público só para quem tinha mandato. Mas o povo, mesmo com essa dinheirama que foi para as mãos de dezenas de deputados que buscaram a reeleição, o povo, graças a Deus, deu cartão vermelho a essa gente. Mas ainda ficaram lá 50% dos deputados que concorreram, praticamente todos concorreram à reeleição. Tudo isso que nós estamos dizendo, Landino, ele na democracia não acontece por decreto. Alguém tem que propor e o Congresso tem que apoiar. Tá? Então, para haver uma descentralização de recursos e uma readequação da questão do imposto de renda, da questão da distribuição dos tributos, tem que haver uma mudança legislativa. E tem que partir do Palácio Planalto. Mas tem que partir de alguns conceitos, que é o seguinte, por exemplo, os países desenvolvidos, ele taxa renda. Então, tu tem renda, tu paga.
No Brasil, quem mais paga imposto é o pobre. Por quê? Porque o imposto do trabalhador e o consumo. Então, tu tem imposto de propriedade, tu tem imposto de renda e tem imposto que não é de renda. Quer dizer, hoje se concentra muito mais a cobrança de impostos em quem não pode pagar. Tu pega lá, por exemplo, um balanço de um banco, de grandes empresas, vamos ficar nos bancos que são os grandes suga-suga desse país. Os caras conseguem fazer balanços milagrosos que lá no final os caras não pagam imposto. Mas, no entanto, o servidor, seja ele... Da iniciativa privada. Ele vai lá, ele tem que recolher o imposto de renda dele. Mas o consumo indireto, que é do arroz, do feijão, da polenta... Está cheio de imposto aí. Bom, aí o que acontece? O cidadão que tem o mais abonado do país paga os mesmos tributos do quilo do arroz daquele cidadão miserável que ganha um salário mínimo. Então, quem é o grande pagador de imposto do Brasil? É o que ganha pouco. O que ganha mesmo. Então, tu tinha que mudar essa matriz. Primeiro, para fazer justiça. Então, eu tenho renda. Que bom que eu tenha renda. Que bom que eu tenho empresa lucrativa. Bom, eu vou lá e vou pagar a renda. É isso. Eu investi na bolsa, eu tenho renda. Bom, e você distribui isto exatamente neste conceito de que as coisas acontecem nos municípios, que é o palco das nossas vidas. Tu sai de casa, se a lâmpada, tu trabalha, sai 5 da manhã. Se a lâmpada do poste da tua casa já estiver apagado, tu já pode ser assaltado ali. Se tu chegar na parada do ônibus e não tiver uma cobertura e está chovendo, bom, tu já está liquidado, tu vai chegar molhado no teu serviço. Se tu anda mais um pouco e não tem calçada e a pracinha perto da tua casa não tem grama cortada, puta que lá mais, que ambiente ruim eu estou vivendo. Se eu chego lá, o transporte coletivo não chega no horário que eu tenho que chegar lá no meu serviço, eu tenho um outro problema. Então, a vida acontece nos municípios. Aí eu tenho que fazer uma consulta médica no postão da Cruzeiro. Bom, eu chego lá, se eu não tenho médico, como é que eu consulto? Mas eu consultei e preciso de remédio, mas se não tem remédio na prateleira, como é que eu curo a minha doença? Eu estou dizendo de coisas que o povo entende. Então, para que eu tenha esse recurso aqui no município, aonde as pessoas vivem, eu tenho que ter mais recursos aqui no município. Então eu tenho que, por um lado, uma gestão eficiente, porque não basta ter dinheiro também na gestão pública. Se é uma coisa que eu conheço bem, porque sou gestor, tenho curso de pós-graduação em gestão pública, fui vice-prefeito, operei junto com a Fortunati muito a prefeitura, não basta ter dinheiro. Tem que ter dinheiro e tem que gastar bem o dinheiro. Se tu não gastar bem o dinheiro vai para os ralos. Ou seja, então, é preciso mudar esse conceito também. Por exemplo, vou dar um exemplo. O funcionário público tem um papel fundamental, porque ele presta serviço, ele é prestador de serviço. Agora, quando eu pego o orçamento da União, ou dos municípios, ou do Estado, e vejo que a maioria esmagadora dos recursos é só para pagar o servidor, alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. Então, eu tenho que recompor essa matriz. Porque eu tenho que ter dinheiro para pagar o funcionário que presta o serviço, mas não adianta eu ter dinheiro para pagar o funcionário e não ter remédio. A rua, e não ter remédio. E não ter remédio. E a rua está esburacada. A grama não está cortada. As estradas não funcionam. Quer dizer, então, esse equilíbrio na gestão pública não é uma coisa fácil. Por quê? Porque pelo sistema brasileiro, 90% do orçamento ele é vinculado. Ele já vem carimbado. Tu não tem como mexer nele. Isso precisa de mudar também. Porque ao gestor que foi eleito, que foi escolhido como gerente, ele tem muito pouca ingerência para mexer no orçamento. Porque ele está engessado. Então essas coisas precisam mudar no Brasil. No Brasil, nos estados e nos municípios. Se isso não mudar, você tem aquilo aqui no Rio Grande que é uma frase muito conhecida, tosa de porco. Muito grito e pouco pelo. Tosa de porco. Gente, porco não tem como tosar, né? Muito grito e pouco pelo. Pouco pelo. Então, quer dizer, não adianta esses discursos hoje, porque eu faço, porque eu resolvo. Não, não. Não é assim. A gestão pública não é assim. A gestão pública é coisa séria. Tem que respeitar a lei, a Constituição. Isso. Né? E tem que sentar e governar. Não tem espaço, não se governa com discurso, se governa com atitudes, com transparência, com eficiência, com menos partidos políticos que só querem indicar pessoas que não têm competência para a gestão pública. Não dá mais isso, Orlandino.
Aliás, isso é uma coisa que nós temos que enfrentar. Não dá mais esses governos que juntam todas as coligações do mundo e colocam os caras mais ineficientes para gerar a máquina pública. Isso não dá bom governo. E eu acho que isso é uma coisa que acho que tinha que mudar, dizer o seguinte: tu quer estar em governo, estar em partido político, então seja eficiente, bota quadros nos partidos políticos que tenha competência, que não tenha só voto. Isso. O problema é que nós transformamos um sistema, por isso que eu defendo o voto facultativo. Aliás, saiu um artigo meu essa semana nos principais jornais aqui da cidade, dizendo isso: a democracia madura tem que votar quem está consciente. Esse negócio de votar de qualquer jeito elege qualquer um. Então acho que vários estágios, não é dinheiro não público para as campanhas, é voto facultativo, é o voto distrital misto que você vai aproximar o eleito do eleitor. Quer dizer, essas coisas consolidam a vida democrática. Então, estamos esperançosos, saímos de uma eleição e torço para que não haja uma grande frustração da população, que tenha feito um enorme esforço e que isso não traduza na vida real da população, porque a política tem que traduzir na vida real. O combate à corrupção é uma delas. Então, eu acho que na democracia cabe governo populista, cabe governo de esquerda, cabe governo de direita, só não cabe governos desonestos. Isso é uma coisa que não dá mais no país. Não dá. O que as urnas não fizeram foi limpar alguns corruptos, o Moro tem que fazer o resto agora. Está faltando gente na cadeia. Sebastião Melo, muito obrigado pela tua participação. Conto contigo. Tá? Vamos conversar muito nesses próximos anos aí dentro do teu mandato na Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, que ganha, eu estou avalizando aqui, um grande deputado, um grande trabalhador. Muito obrigado. Uma pessoa que sempre esteve numa trilha reta na sua vida. Obrigado, Melo, e até um próximo momento. Muito obrigado. E eu peço desculpa pela minha tosse aqui, viu? Mas mesmo gripado, eu não deixei de aceitar o governo. Tá certo. Voltamos num próximo programa. Chopp gelado, sanduíche aberto, filé recheado, ranch-schnitzel e grelhado. Restaurante Prince, Dom Pedro II, 1469. Teleentrega 999613795.